A partir de hoje nós vamos entrar no assunto das derivadas. Então você já percebeu que calcular limite para funções de duas variáveis, ou três, ou n variáveis, é diferente do que você calculava lá no cálculo 1, né? É bem mais interessante, bem mais emocionante. E as derivadas parciais? Será que elas também vão ser muito mais interessantes? Será que elas vão ser parecidas? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então, vamos lá. Vou primeiro começar aqui no quadro. Então, nós vamos falar hoje de derivadas. Só que, na verdade, gente, as derivadas que a gente vai estudar aqui, no cálculo 2, para funções de n variáveis, são chamadas de derivadas parciais. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê desse nome. Mas elas são chamadas assim, derivadas parciais. Então, vamos considerar uma função. Considere f de x, y. Ó, vamos pegar uma função de duas variáveis, né? Normalmente a gente pega duas variáveis porque dá para fazer o gráfico dela. Então, vamos considerar essa função aqui, x, y ao quadrado. Vamos considerar essa função. Considere f de x, y igual a x, y ao quadrado. E vamos calcular a derivada no ponto. Aqui a gente vai primeiro selecionar um ponto que nem a gente fez em limite. Você tinha um limite lá, você escolheu um ponto lá que podia ser ou não o domínio da função, um ponto de acumulação, e a gente mostrava como é que calculava o limite naquele ponto. É uma coisa para derivada. Então, eu vou considerar. Perceba que eu estou começando esse assunto já não de uma forma geral, mas pelo contrário, estou começando com uma forma bem específica para você entender, e depois a gente vai para a forma geral. Então, primeiro eu estou considerando uma função, que é uma função bem específica, ó, essa função aqui, x, y ao quadrado, e eu vou calcular a derivada dessa função em um ponto. Aí o ponto tanto faz, eu acho que eu vou colocar aqui, sei lá, 2, 1. Claro que aqui eu poderia usar qualquer ponto, tá, gente? Isso aqui, o domínio dela é todo R2. Então, beleza. Então, como é que a gente faz para calcular a derivada por uma função de duas variáveis em um ponto qualquer? Só que nesse caso é esse ponto específico aqui, o ponto 2, 1. Bom, digamos que você não sabe ainda calcular a derivada, mas já que eu te dei um ponto aqui, ó, onde x igual a 2, y igual a 1, olha uma estratégia que você pode fazer, uma estratégia interessante. Bom, você pode pensar assim, já que eu não sei calcular derivada de funções de duas variáveis, eu posso, então, olha qual é a minha estratégia. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou fixar uma das minhas variáveis. Né? Já que o meu ponto é o 2 e 1, então, ou eu posso fixar o x aqui no valor igual a 2. O que é fixar o x? É considerar x igual a 2, deixar ele paradinho lá no 2, ele não está se mexendo. Ou também eu posso fixar o meu y, nesse valor que eu coloquei aqui, y igual a 1, e verificar como é que a função se comporta nesse caso. Então, primeiro eu vou fixar o y, depois a gente vai fixar o x e ver o que acontece com a minha função. Então, olha só, vamos fixar primeiro o y. Fixando y igual a 1. Por que 1? Porque no ponto que eu escolhi, o valor do y é 1. Por isso que eu estou fixando lá y igual a 1. Então, fixando y igual a 1, nessa função aqui, o que vai acontecer com ela? Eu vou pegar a função, ela já não vai mais ser f de x, y, não, porque o y agora está fixo no 1. Então, vai ser f de x, 1. Tá? Quando eu faço isso daqui, ó, f de x1, no lugar do x, ainda vai ser o x, não vai mudar. Mas no lugar do y, eu vou colocar o valor 1. E aí nós vamos ter o seguinte, igual a x vezes 1 ao quadrado. Claro que 1 ao quadrado é 1, né? Então, 1 vezes x é x. Então, olha só que interessante. Quando eu fixei uma das variáveis, nesse caso eu escolhi fixar o y, aquela minha função f de xy, que agora ficou f de x1, é igual à função x. Então, quando eu fixei a minha variável y igual a uma constante, vocês concordam comigo que o resultado final ficou uma função de apenas uma variável? Ou seja, só sobrou a variável x? Isso é verdade, sim ou não?
Sim. Então, ó, toda vez que você fixa uma das variáveis para algum valor, alguma constante, nesse caso eu fixei y igual a 1, o que vai sobrar na minha função é só a outra variável. Então, se eu tinha duas variáveis, x e y, se eu fixo y, vai sobrar só o x. Se eu tivesse fixado o x, ia sobrar só o y. Então, nesse caso aqui, vocês concordam comigo que quando eu fixei o y, a minha função ela ficou uma função que só depende de x agora. Então, posso chamar essa função aqui ó, de função g, g de x. Posso fazer isso? Posso, porque o meu y está fixo, então sobrou só o x, vou chamar x de g de x. Agora que a minha função só está em função de x, eu consigo derivar essa função? Sim ou não? Consigo, né? Como é que deriva? Qual é a derivada de x aqui? É 1. Então, ó, depois que eu fixei o y, a minha função ficou de uma variável só. Já que eu estou com uma função de uma variável só, eu sei derivar, porque é tudo que eu fazia lá no cálculo 1, derivar funções de uma única variável. Então, aqui, ó, eu consigo derivar agora essa nova função, consigo derivar o g. Nesse caso, a derivada de g é 1. E aí eu posso escrever aqui, ó, a derivada de g é 1. E agora eu calculo a minha derivada para x igual a 2, né? Já que o meu ponto aqui ó, é 2 e 1. Então, derivada no ponto 2 vai continuar sendo 1. Então, ó, calculei a derivada, o que eu fiz? Eu fixei o meu y e calculei a derivada do que sobrou, da função que sobrou. Calculei a derivada, deu isso daqui. Eu poderia fazer a mesma estratégia, só que fixando outro valor agora, fixando o x primeiro, e depois vendo que função que isso vai dar. Então, vem aqui, ó. O que acontece se eu fixando primeiro o x agora? Vou fixar x igual a 2. Se eu fixo x igual a 2, a minha função f vai ficar f, no lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y continua sendo y. Então, vai ficar 2 vezes y ao quadrado, que no lugar do x está o 2. Agora que eu fixei o x, como resultado, eu obtive uma função que só depende de y agora. Ou seja, isso daqui eu posso chamar de uma função h que só depende de y. E aí eu consigo derivar essa função, que nem no cálculo 1. Então, ó, agora que eu estou com essa função aqui, eu sei calcular a derivada dela. Qual é a derivada dela, gente? Dessa daqui. 4y. Então, eu derivo ela, ó. 4y, e agora calculo para y igual a 1, já que o meu ponto é 2, 1. Então, a derivada dela no 1 vai ser 4 vezes 1, que é 4. Então, ó, note o que eu estou fazendo, qual é a minha estratégia. Toda vez que você fixa uma variável, ou seja, ela vai ficar paradinha lá no lugar dela, e você deixa só a outra ficar variando, você obtém uma função de uma única variável. E aí, para uma função de uma única variável, você já sabe muito bem como calcular a derivada dela. E foi o que eu fiz. Só que aí você vai dar a sua objeção aqui. Você fala assim, professor, mas nesse caso, o senhor calculou duas derivadas diferentes. E aí, qual vai ser a derivada da minha função mesmo? E outra, o senhor roubou, porque o senhor fixou uma variável. Eu posso fazer isso, então, fixar a variável e calcular que nem no cálculo 1? Bom, tudo é questão de definição. Então, note que aqui, ó, a gente está trabalhando com derivadas para funções de duas variáveis. Então, o jeito que eu estou fazendo aqui de fixar uma variável, deixar outra livre e derivar só em função da outra, isso é uma estratégia válida. Na matemática, você pode definir da forma que você quiser, desde que a sua definição ela faça sentido e desde que ela tenha utilidade. Então, essa estratégia aqui que eu estou mostrando para vocês, claro que a gente ainda vai formalizar isso daqui, porque, como eu disse, aqui eu estou dando um exemplo bem específico, depois eu quero formalizar isso para um caso mais geral, mas essa estratégia que eu estou fazendo aqui, ela não só é válida, como ela é muito útil na matemática. Você vai ver que isso aqui que a gente está fazendo, isso tem várias aplicações na engenharia, na física e outras coisas aí, em outras áreas da ciência. Pois bem, então, calculei as derivadas. Nesse caso, eu calculei duas derivadas diferentes. Uma, quando eu fixei o y e calculei lá em função de x. A outra, quando eu fixei o x e calculei a derivada em função de y. E me deram resultados diferentes. Aqui o resultado deu 1
E já aqui o resultado deu 4. Pois bem, se eu tiver uma função geral agora, uma função aqui, f, aqui ó, generalizando, ah, professor, então é assim que a gente vai calcular a derivada para a função de invariáveis? É, na prática sim. Resumindo, é assim, mas você já vai entender. Então, ó, generalizando, se eu tenho uma função f de duas variáveis e eu quero calcular a derivada dela, note que se eu tenho duas variáveis, então eu posso calcular a derivada, pelo menos da forma que eu estou calculando aqui, de duas formas diferentes. Na primeira forma, eu posso fixar o y e calcular a derivada em função de x. Uma segunda alternativa é eu fixar o x e calcular a derivada em função de y. Até aqui tudo bem? Entenderam esse raciocínio que a gente está usando? Beleza. Então, bora fixar aqui o y. Ó, então, eu vou fixar y igual a b. Quando eu fixo y, b é uma constante, tá? Eu vou ter f de x, b. Só que a gente já viu que essa função f de x, b, ela é uma função que agora só depende de x. E aí, como é que você calculava a derivada para uma função que só depende de x? Isso num ponto qualquer, num ponto A, por exemplo. Lá em cálculo 1, você aprendeu que se você tem uma função aqui, g de x, e você quer calcular a derivada dela em um ponto A, isso aqui é um ponto geral agora, tá? Isso aqui é uma função geral. Como é que você fazia lá no cálculo 1? Primeiras aulas de derivada. Bom, você aprendia nas primeiras aulas de derivada que a derivada era um limite. Era o limite, que era aquela taxa de variação instantânea. Então, você calculava assim lá, ó, isso aqui era limite de g de a mais h, não era assim? Vocês estão lembrando desse limite? Menos g de a dividido por h, isso quando o h tende a zero. Lembraram desse limite? Então, nada mudou. O limite aqui para calcular derivada de uma variável só continua sendo esse. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é substituir, no lugar do g, eu vou substituir pelo f. Porque, ó, lembra que g de x é igual a f de x, b. Então, eu vou substituir, no lugar da função g, eu vou escrever a função f. Como é que vai ficar nesse caso? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual ao limite. Ó, vamos lá. Como é que você troca a função g pela função f? É fácil. Ó, o que está aqui dentro do argumento de g, que é o x, é o que vai aparecer na primeira coordenada aqui de f. E na segunda coordenada vai sempre aparecer o b. Sempre, porque o b está fixo. O b está ali paradinho. Não vai mudar. Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, quem é o g de a mais h? Esse a mais h vai ser a primeira coordenada aqui do f. E a segunda? A segunda vai ser b. Está lá parado. Então, vai ficar f deixa eu trocar aqui de... Só trocar o giz. Esse aqui está melhor. Vai ficar f, aí no lugar do x vai ficar a mais h, no lugar do y sempre vai ficar o b, aqui é b. Aí menos f, aí aqui no lugar do x eu coloco o a, vou colocar o a aqui, no lugar do y é sempre o b. E eu vou dividir isso aqui tudo por h, e o h está tendendo a zero. Note que até mesmo quando eu uso f ao invés de g, eu consigo perceber que quem está variando é a primeira coordenada. Porque é na primeira coordenada que aparece essa soma aqui, ó, mais h, sendo que o h está tendendo para zero. Na segunda coordenada não aparece o h. Na segunda coordenada aparece aqui b e b. O que significa? Que aqui, ó, na segunda coordenada, eu não estou variando nada, porque aparece a mesma coisa, tanto aqui no primeiro termo, quanto no segundo termo. Já na primeira coordenada, aparecem coisas diferentes. Aqui eu tenho a mais h e aqui eu só tenho a. Então, na primeira coordenada, eu estou tendo uma variação. Entenderam, gente? Então, essa derivada aqui
é o que nós vamos chamar de derivada para funções de duas variáveis. Só que note que aqui eu sempre estou tendo que deixar uma variável fixa, que nesse caso é a variável y. Ela está fixa no B. Então, por conta disso, é como se eu estivesse derivando a função, mas não na sua totalidade, já que o meu y está sempre fixo. É como se eu estivesse derivando ela parcialmente. Estou derivando ela apenas, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, em função de x. Então, por isso que as derivadas para a gente, para funções de duas variáveis, três variáveis, vão ser chamadas de derivadas parciais. Por quê? Porque uma das variáveis vai estar fixa e a outra vai estar variando. Claro que se eu tiver três variáveis, então duas vão estar fixas e uma vai estar variando. É isso que vai acontecer. E como é que eu escrevo isso? Eu vou usar o f', nesse caso, não vou usar f' para evitar ambiguidade. Então, vou usar uma outra notação. Eu vou usar aquela outra notação que vocês não usavam tanto assim. Usavam, mas não gostavam tanto, que é a notação de Leibniz, né? Que é aquela notação que usa fração. Mas aqui no cálculo 2 ela vai ser muito útil para a gente, porque ela tira ambiguidade, porque ela vai dizer exatamente onde eu estou derivando. Então, por exemplo, aqui eu estou deixando o y fixo e variando em função de x. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever naquela notação, só que eu vou usar, ao invés de eu usar dzinho, df, dx, eu vou usar isso daqui agora. Isso aqui a gente chama de derrom. Então, derrom f, derrom x. Ou seja, eu estou derivando a minha função f parcialmente, porque isso aqui é uma derivada parcial, estou derivando f em relação a x. É isso que eu estou fazendo. Em qual ponto? O meu ponto AB, né? Então, eu coloco aqui AB. Mas isso aqui não é novidade, isso aqui ainda tinha antes. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de derivada parcial. Claro que de forma análoga, né? Se eu tivesse fixado o x, ao invés de fixar o y, se eu tivesse fixado o x, calculado esse limite aqui, variando o y, aí eu ia ter uma derivada parcial de f em relação a y. É isso que eu ia ter. Eu vou escrever ela aqui. Então, no mesmo caso aqui, ó, quem é a minha derivada parcial de f em relação a y? Para esse mesmo ponto, AB. Bom, já que eu estou derivando em relação a y, então o meu y está variando. Já que o y está variando, o x está quietinho, o x está parado, o x está fixo. Então, vai ficar limite, quando h tende a zero, de f de a, só a aqui, o x está parado no a, e quem está variando é o y, que é a segunda coordenada. Então, vai ficar aqui b mais h menos f, o a está parado, aqui é b, dividido por h. Então, isso aqui seria a derivada parcial de f em relação a y. Note que agora o h aparece aqui, ó, na segunda coordenada. E aqui embaixo ele aparecia na primeira coordenada. Então, aqui embaixo, quem estava variando era o x, que é a primeira coordenada. Aqui em cima, quem está variando é o y, que é a segunda coordenada. Entenderam, gente? Então, ó, assim, por definição, se você precisar calcular a derivada parcial por definição, você vai precisar calcular esse limite aqui, tá? Nesse caso, para y e nesse caso aqui para x. Essas derivadas que eu estou mostrando para vocês agora é o que nós chamamos de derivadas parciais de primeira ordem. Então, por exemplo, eu te dou uma função, f de xy igual a alguma coisa. Aí eu peço as derivadas parciais. Se a tua função tem duas variáveis, então você vai poder calcular duas derivadas parciais diferentes. Uma em relação a x, outra em relação a y. Claro que se ela tivesse três variáveis, você poderia calcular três derivadas parciais diferentes. Uma em relação a x, outra em relação a y e outra em relação a z. Na aula que vem, ou hoje ainda se der tempo, a gente vai ver derivadas de ordens superiores, né? Derivadas de segunda ordem, terceira ordem, mas por enquanto a gente vai ficar só com essa daqui. Derivadas de primeira ordem, derivadas mais diretas. Você olha para a função e já vê como é que você vai derivar. Tudo bem? Tá, agora, claro que eu já dei a definição para vocês, mas é importante a gente falar um pouquinho da visão geométrica, né? Porque você pode perguntar, professor, mas o que está acontecendo geometricamente, né? Como assim? O que acontece quando eu fixo um valor? Por exemplo, deixa eu fazer aqui outro exemplo. Vou colocar isso como observação. Observação.
Digamos que você tem essa função aqui, ó, f de xy igual a x² mais y². Essa que você já conhece, é o paraboloide. Essa que você já conhece ele. Digamos que você tem essa função. Você vai dizer, professor, o que significa, né, eu fixar já, por exemplo, fixar x igual a 2 e calcular a derivada em relação a y? O que significa eu fixar o y igual a 1 e calcular a derivada em relação a x? O que significa isso? Bom, você já sabe que essa função aqui, quando x e y estão variando, os dois estão variando, ela vai te dar um gráfico, que é aquele paraboloide, né? Então, você tem isso daqui. Você tem mais ou menos isso daqui. Você tem esse paraboloide aqui. Então, você tem a superfície toda. Se você considera toda essa função aqui, sem nenhuma restrição para ela, você tem aqui, ó, essa superfície toda. Só que a partir do momento que você fixa um valor, ou x ou y, o que você está fazendo? Olha só, você está exigindo que você tenha essa função aqui, mas a sua exigência é que o x esteja fixo em x igual a 2. Ignora essa função por enquanto. Olha só para cá, x igual a 2. Só essa equaçãozinha aqui, x igual a 2, ela te dá uma superfície também? Sim ou não? O que você acha? Ignora tudo, ignora o gráfico, ignora essa função. Se eu falar só assim, ó, x igual a 2, essa equaçãozinha aqui, ela te dá uma superfície? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, ela te dá o quê? Um plano. Muito bem. Então, quando eu pego essa função e fixo em x igual a 2, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a interseção desse paraboloide com o plano x igual a 2. Em outras palavras, é como se eu pegasse aqui no x igual a 2, fizesse aqui o plano, e esse plano estivesse cortando o meu paraboloide. Ou seja, você tem aqui um paraboloide, você pega um plano, ó, e corta ele para esse plano aqui, x igual a 2. Quando você corta o paraboloide, é claro que ele vai te dar uma interseção, ele vai te dar um desenho. Que desenho será que esse paraboloide vai formar quando o plano cortar ele em x igual a 2? A gente vai ver que isso aqui vai te dar mais ou menos uma parábola. Então, toda vez que você tem uma superfície e você corta ela com um plano, aquela interseção ela vai te dar um desenho, ela vai te dar um traço, ela vai te dar uma curva. A gente vai ver melhor isso aqui no GeoGebra, que eu já até deixei pronto. Mas olha só. Por exemplo, está bem aqui já, ó. Vai aparecer o slide para vocês. Ó, você tem aqui paraboloide por enquanto, né? Aqui, aí eu pego o x, faço o plano x igual a 1. Plano aqui, x igual a 1. Olha só. Ou seja, o que eu estou fazendo? Assim, teoricamente, o que eu estou fazendo é pegando essa função aqui, x² mais y², e estou fixando o x. Nesse caso, estou fixando x igual a 1. Mas o que isso significa? Significa que eu estou pegando a superfície dele, do paraboloide, e fazendo um corte nela, com um plano, esse plano que está em vermelho. Gente, quando eu faço um corte, vocês estão vendo que figura está me formando aqui? Ó? Isso aqui está me formando o quê? Está me formando uma parábola. Quer ver? Ó. Essa linha preta aqui, ó, é a interseção do meu plano com o meu paraboloide. Então, quando eu tenho essa interseção, ó, o que eu tenho é essa linha aqui. Ó, eu vou até tirar aqui o plano e o paraboloide. Então, essa linha preta que vocês estão vendo aqui já é a interseção. Então, vocês estão percebendo que essa interseção, se você olhar aqui, por exemplo, nesse ângulo, olha nesse ângulo aqui, ó, esse aqui é o y, esse aqui é o z. Quando eu olho para esse ângulo, ela não parece uma função de uma única variável? No plano xy, só que nesse caso é o plano yz? É. Então, por isso que toda vez que você fixa uma variável, o que você está fazendo é transformando aquela sua superfície numa curva plana, digamos assim, numa curva plana, porque ela está dentro de um plano. E aí, você consegue calcular a derivada dela. Porque o que é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, para coisas desse tipo aqui, você sabe calcular a derivada. Tanto na prática quanto geometricamente, você sabe tudo o que está acontecendo. Então, é por isso que quando eu fixo uma variável na minha função, eu volto para o cálculo 1. Que aí eu consigo calcular a derivada que nem eu calculava lá no cálculo 1. Entenderam, gente? Então, é isso que a gente está fazendo. Claro que eu poderia também, ao invés... Deixa eu voltar aqui.
Eu poderia, ó, isso aqui eu estou fazendo um corte para x igual a 1, mas eu poderia fazer um corte também para y igual a 1. Aí, ou seja, eu estaria cortando esse plano verde aqui. Claro que nesse caso, eu ainda ia estar com uma parábola de novo, né? Só que não necessariamente isso sempre vai acontecer. Nesse caso, os desenhos eles iam acabar coincidindo, eram parábolas. Mas você pode ter funções que você faz um corte em x e você vai ter um gráfico. E quando você faz o corte no mesmo ponto em y, você vai ter um gráfico totalmente diferente. Tá? Isso não é nenhuma regra, né? Ser tudo igual. Mas nesse caso aqui, sim. Ó, fazendo um corte em y, também ia ter uma parábola. Mas fazendo um corte em y, também ia ter uma função de uma única variável. Então, voltando aqui para o slide. Então, vamos lá. Então, você já percebeu aqui, ó, se você tem uma função de duas variáveis, e aí você faz a interseção, ou seja, você pega o y e fixa ele em b, então, o que você está fazendo é a interseção da superfície da sua função com o plano y igual a b. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha só esse exemplo, essa função. Essa função vocês conhecem ela muito bem. É a função mv² sobre 2. Tudo bem, essa função aí é a função que te dá a energia cinética de um sistema. Então, a energia cinética de um sistema, se você reparar, ela depende de duas variáveis. Então, você já trabalhava com função de duas variáveis antes. Só que, claro, que normalmente, quando você vai trabalhar com ela, a sua massa ela é fixa, né? Fica só uma variável. Mas não precisava ser fixa, poderia ser variável também. Então, aqui a energia cinética ela é uma função de duas variáveis. Ela depende da massa e ela depende da velocidade. Se ela é uma função de duas variáveis, então o gráfico delas ia ser uma superfície assim, ó. Claro que aqui eu estou considerando a massa e a velocidade como positivas. Então, eu ia ter um gráfico assim. O que acontece se eu fixar a velocidade? Fixa a velocidade, v igual a 1, por exemplo. Então, o que significa? Significa que eu vou pegar essa superfície e cortar ela em um plano. Está aqui. Esse plano é o plano v igual a 1, velocidade igual a 1. Note bem aqui, ó, que quando você faz esse corte na superfície, ele te dá um desenho. E, nesse caso, o desenho é uma reta. Ó, vou até colocar aqui sem nada. Ó. Depois que eu fiz um corte, a interseção me deu uma reta. Interessante, né? Você já esperava que, nesse caso aí, quando você fizesse o corte, ia lhe dar uma reta? Você já esperava isso? Na verdade, já era de se esperar. Por quê? Porque olha qual é a função aqui. Se você fixa o v, ou seja, se você coloca v como uma constante, como é que vai ficar essa função? Não vai ficar uma constante vezes m? Como é a cara de uma função que é constante vezes x? Não é uma reta? Então, por isso que se você fixa o v, você já espera que a interseção dele vai dar uma reta. A mesma coisa vai acontecer quando a gente fixar o m. O que vocês acham? Se tu fixar o m agora, vai te dar uma reta? Não, vai dar o quê? Uma parábola. É porque, ó, se tu fixar o m, pensa que o m é constante. Então, você vai ter uma constante vezes v². Então, você já tem uma função do segundo grau aí. Né? Um polinômio, um monômio do segundo grau. Então, nesse caso aqui, se eu fixo m, eu vou ter uma parábola. Olha só. Aqui. Ou seja, se eu fixar o m aqui, ó, se eu fizer um corte nessa outra direção, a minha linha aqui, que é a interseção, já não vai mais ser uma reta. Vai ser isso daqui. Ó. Isso aqui é um pedaço de uma parábola. Estão entendendo, gente? Então, quando você fixa ou x ou y, você pode ter resultados completamente diferentes. Mas o que é interessante é que toda vez que você vai fixar uma das variáveis, você acaba caindo numa função de uma variável só, que é um traço aí de um gráfico, como você já conhecia, e por isso que é possível você calcular derivadas como você já calculava antes. Então, de certa forma, aqui no cálculo 2, as derivadas são aquelas que não vão mudar tanto como os limites, por exemplo. Claro que vai ter coisas muito mais interessantes aqui também, né? Coisas que a gente vai conseguir evoluir mais. Mas, ainda assim, a grosso modo, o cálculo de derivadas ainda vai ser praticamente ou quase o mesmo do cálculo 1. Claro que eu poderia chegar aqui hoje na aula, por exemplo, e já chegar falando isso. Gente, sabe como é que você deriva em cálculo 2? Ah, sim, fixa um e deriva o outro. Poderia falar isso. Mas aí você não entendeu o porquê disso. Então, por isso que a gente está falando toda essa explicação, a interpretação geométrica e tudo mais. Muito bem, então vamos continuar aqui no nosso slide. Então, aqui é só um resumo do que a gente já até fez aí no quadro, né? Uma vez que A e B são constantes, eu posso considerar essa função.
já que o meu y está fixo, então essa função é de uma única variável. E aí você já sabe que se essa função é derivável, você calcula a derivada dela como se fosse esse limite, e quando você substitui pelo f, eu vou ter esse limite aqui. Esse limite você já sabe agora que é a derivada parcial em relação a x, já que é o x que está variando. Então, ó, eu vou usar essa notação aqui para me referir à derivada parcial da minha função f em relação a x. Por definição, calcular essa derivada parcial é calcular este limite aqui. O mesmo vale para a derivada parcial em relação a y. É calcular, por definição, esse limite aqui. Pois bem, então vamos fazer aqui dois exercícios. O primeiro eu vou usar a definição, ou seja, eu vou usar o limite. O segundo eu já não vou usar o limite. Vou usar um procedimento aí mais rápido, digamos assim. Então, mas bora fazer esse primeiro, né, pelos limites. Depois vocês me dizem qual vocês acharam melhor, tá? Qual o método de cálculo vocês acharam melhor aqui para calcular as derivadas parciais. Exercício 1, quero calcular as derivadas parciais dessa função de duas variáveis. A função é x² mais 2y. O ponto que ele está considerando é o ponto 2, 3. X igual a 2, y igual a 3. Vamos lá. Então, aqui, gente, eu tenho uma função de duas variáveis. Então, eu tenho duas derivadas parciais para calcular. Posso calcular em relação a x, depois eu posso calcular em relação a y. Então, eu vou primeiro derivar essa minha função f em relação a x. Tanto faz, né? Aqui eu vou começar com x. O ponto que ele me deu é esse ponto aqui, 2, 3. Então, vou colocar aqui, ó, 2, 3. E nesse caso, eu vou calcular essa derivada aqui usando o limite. Então, como é que vai ficar o limite? Vai ficar limite de f. Aí aqui, ó, já que eu estou derivando em relação a x, então é meu x que vai variar. Então, é nele que eu vou colocar o mais h. Lembrando que o x vale 2. Então, vai ficar aqui 2 mais h. Pronto. No lugar do y, como a minha derivada é em relação a x, então meu y está fixo. Quer dizer que toda vez que eu for colocar aqui a coordenada y, sempre vai ser 3. Então, aqui vai ficar 3. Aí, menos f aplicado no ponto, que é o ponto 2, 3. Tudo isso dividido por h, isso quando o h tende a 0. Professor, como é que calcula esse limite? Bom, a gente não tem a função não é isso daqui? Então, eu vou calcular o valor dessa função nesse ponto aqui. Primeiro nesse e depois nesse daqui. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Professor, como é que eu calculo isso daqui? Bom, a primeira coordenada não era para ser o x? Então, aqui no lugar do x, nessa função aqui, eu vou escrever 2 mais h. Então, aqui vai ficar 2 mais h ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 mais h ao quadrado. Mais 2 vezes y, só que o y aqui é 3. Então, vai ficar mais 2 vezes 3. Isso é para o primeiro. Aí, agora eu vou fazer menos o segundo. Menos o segundo. O segundo, o que é? No lugar do x, eu vou colocar só 2. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Como aqui é menos, vai ficar menos 4. E no lugar do y, eu vou colocar 3 também. Então, vai ficar 2 vezes 3. Só que aqui, quando tem um menos, vai ficar menos aqui também. Então, menos 2 vezes 3. Entenderam isso aqui, essa substituição? De boa, né? Aí, divide tudo por h, quando h tende a 0. Aqui, ó, perceba que eu tenho 2 vezes 3, que é 6, menos 2 vezes 3. Então, já posso simplificar. Vou logo simplificar esse com esse. Aqui eu vou desenvolver esse produto notável. Ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes, aquilo que você já sabe. Então, esse aqui vai ser igual ao limite. Bom, o quadrado do primeiro aqui vai ficar 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 4h, mais o quadrado do segundo, vai ficar h ao quadrado. Menos 4, foi o que sobrou aqui. Menos 4. Dividido por h, isso quando h tende a 0. Muito bem, aí que eu posso simplificar. 4 menos 4.
Aí vai sobrar só 4h mais h ao quadrado. Vou colocar o h em evidência. Vai ficar limite. Quando eu coloco o h em evidência, aí aqui vai ficar só 4, mais, aqui vai ficar só h, dividido por h. Por que eu quis colocar o h em evidência? Porque eu quero simplificar para tirar a minha indeterminação. Então, ó, simplifico h com h, e no final ficou só 4 mais h. Só que o h está tendendo a 0, então vai ficar só 4. Então, a minha derivada parcial desta função aqui, em relação a x, nesse ponto, é igual a 4. Claro que as derivadas parciais, toda vez que você aplica elas num ponto já específico, claro que elas vão te dar uma constante, que nem no cálculo 1. Né? A gente vai ver daqui a pouco, mas essa constante aqui é o coeficiente angular da reta tangente. Agora eu vou calcular a derivada parcial em relação a y. Vou fazer aqui no segundo quadro. Aí o que vai mudar agora? É que o x que vai ficar fixo e o y que vai variar. Então, derivada parcial da minha função em relação a y, o ponto é o mesmo, x igual a 2, y igual a 3. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a 0, f, olha, agora o x vai ficar paradinho no 2, e o y que vai variar, então vai ficar 3 mais h no primeiro termo, aqui, ó. Pronto, é assim. Aí, menos f aplicado no ponto, 2, 3, tudo dividido por h. Isso aqui vai ser igual ao limite, lembrando, eu vou colocar aqui em cima ainda a função é essa daqui, f de xy é igual a x² mais 2 vezes y. Pronto. Então, aqui, ó, quem vai ser o f de 2, 3 mais h? No lugar do x, eu vou colocar 2, vai ficar 2 ao quadrado aqui, ó, 2 ao quadrado, mais 2 vezes y. Mas quem é o y agora? É 3 mais h. Vou colocar aqui 3 mais h. Aí, menos. Aqui só vou aplicar. No lugar do x, eu vou colocar 2, vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. E menos também, né? Aqui, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3. Tudo dividido por h, quando h tende a 0. Aí eu posso simplificar já esse menos 2 ao quadrado com esse 2 ao quadrado. Aqui eu vou distribuir, vai ficar 2 vezes 3 e 2 vezes h. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes h, 2h, menos 6 ali, ó, menos 6, tudo dividido por h, quando h tende a 0. Aqui eu simplifico 6 com menos 6, vai ficar só 2h sobre h, e eu simplifico então h com h, e vai sobrar só 2. Então, esse limite aqui deu 2. Então, a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto é 4, e a derivada parcial de f em relação a y nesse mesmo ponto é 2. Então, calculamos as derivadas parciais usando a definição de limite. Professor, normalmente a gente vai ter que calcular assim? Não. Normalmente vocês não vão calcular assim, vocês vão calcular de outro jeito que a gente ainda vai ver. Mas, por exemplo, no segundo exercício, eu já vou fazer de outro modo. Aí, como eu já disse, né, vocês vão me dizer qual vocês vão achar melhor, qual vocês gostaram mais, tá? Exercício 2. Já vai aparecer no slide para vocês. Ó, calcule as derivadas parciais nesse ponto agora, que é o ponto π e 0, para esta função. Então, agora a minha função ainda é uma função de duas variáveis, mas é a função e elevado a y cosseno x, e o meu ponto que eu estou considerando é o ponto π0. Pronto. Vamos fazer isso daqui. De que outro modo eu vou fazer isso daqui? Bom, já que ele quer as derivadas parciais, eu já sei que para calcular as derivadas parciais, um dos meus valores é fixo, então eu já vou fixar logo. Então, por exemplo, eu quero calcular a derivada parcial em relação a x primeiro. Se eu quero calcular em relação a x, quem eu vou fixar? É o x? Não. Vou fixar quem? O y. Então, eu vou fixar onde? Já que foi esse ponto que ele me deu, então eu vou fixar y em 0.
Então, olha só. Fixando y igual a zero. Quando eu fixo y igual a zero, como é que vai ficar a minha função? Vai ficar g de x, zero. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar zero. Vai ficar e elevado a zero, cosseno x. Quanto é e elevado a zero? É 1. Então, isso aqui vai dar 1. E aí vai ficar só cosseno de x. Bom, cosseno de x é uma função que só depende de uma variável. Vou chamar aqui de f. F de x. Você sabe derivar essa função aqui? Sabe, né? Qual é a derivada dela? Menos seno. Então, eu venho aqui, ó. Eu já sei calcular a derivada dessa minha função cosseno. A derivada dela é menos seno. É menos seno de x. Deixa eu usar aqui outra. E aí, gente, se a derivada dela é menos seno de x, o que significa? Se eu aplicar a derivada no ponto x igual a π, já que é o π que está aqui, ó, se eu aplico no ponto x igual a π, é a mesma coisa que aplicar menos seno de π. Menos seno de π. Quanto é o menos seno de π? Quanto é seno de π? É zero. Então, isso aqui vai dar zero. Só que isso daqui a gente acabou de ver, ó, que é a mesma coisa que a derivada parcial de g em relação a x. Nesse ponto π e zero é a mesma coisa que a derivada f' de π, que nesse caso é zero. Então, se eu calculasse meu limite lá todinho, no final, o meu valor ia ser zero. Só que aqui eu fiz de outro jeito. Vamos agora calcular a derivada parcial em relação a y. Então, vou fixar o x. Então, ó, fixando x igual a π. Quando eu fixo x igual a π, o meu g vai ficar g de π y, que vai ser igual a e elevado a y vezes cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então, vai ficar menos e elevado a y. Essa função aqui é uma função de uma única variável, que eu vou chamar de h. Essa função, você sabe derivar? Sabe. Então, nós vamos derivar. Então, venho aqui, ó, derivo essa função. Qual é a derivada disso daqui? Menos e elevado a y. Vai ficar menos e elevado a y. Pronto. E agora eu vou aplicar no ponto, né? Qual é o ponto mesmo para y igual a zero? Então, vai ficar h, derivada de h de zero igual e elevado a zero é 1, então vai ficar menos 1. E eu já sei que a derivada parcial de g em relação a y para esse ponto π e zero coincide com a derivada de h no zero, que é igual a menos 1. Então, com isso, nós terminamos aqui as derivadas parciais. Entenderam esse outro modo de fazer? Qual vocês gostaram mais, do primeiro ou do segundo? Qual? Primeiro, né? Com certeza o primeiro é o melhor. Numa prova, assim, vocês queriam, se eu fosse cobrar numa prova, vocês queriam o quê? Colocar assim, resolva pelo primeiro método ou pelo segundo? Pelo primeiro, né? O primeiro é melhor mesmo para a gente fazer. Realmente, concordo com vocês. Tá, então vamos lá. Vamos fazer agora de uma forma geral, porque até então a gente calculava derivadas em um ponto específico. Aí você pode dizer, professor, mas eu não posso calcular em um ponto geral a derivada? Pode. Como é que vai ficar? Então, vamos aqui para o slide. Então, se eu tenho x e y, um ponto arbitrário, então o que vai acontecer? Calcular a derivada parcial de f em relação a x é calcular esse limite aqui, ó. Ou seja, só em x que vai ter a variação aqui, ó, mais h. E o y vai ficar paradinho, no y mesmo. Aqui, ó, o y está aqui, y está aqui. E o x que está variando, ó, x mais h. Então, calculando esse limite aqui, você está calculando a derivada parcial de f em relação a x, mais a derivada geral. E qual é a derivada de f em relação a y? É calcular aquele limite, só que agora o y está variando e o x está paradinho aqui no lugar dele. Na prática, o que eu estou fazendo? Na prática, para calcular a derivada parcial de f em relação a x,
a gente vai considerar que y é uma constante e derivar a função em relação a x. E o que seria calcular a derivada parcial de f em relação a y? Na prática, seria considerar x como uma constante e calcular só em relação a y. É assim que funciona. Então, agora a gente vai resolver aqui pelo menos 3 exercícios, começando com esse daí que aparece para vocês. Agora, gente, preste muita atenção, porque o que eu vou fazer aqui é praticamente como a gente vai calcular derivadas parciais em 90% dos casos que a gente vai ver ao longo do curso. Preste atenção, porque isso aqui, na verdade, é bem simples também. Então, olha só, primeiro caso, f de x é igual a 3x² mais 2 vezes y ao cubo. Vamos lá, ele quer calcular as derivadas parciais. Se é uma função de duas variáveis, então só tenho duas derivadas parciais de primeira ordem. Derivada em relação a x e derivada em relação a y. Vou calcular a primeira derivada em relação a x. Então, a derivada de f em relação a x. Se eu estou calculando em relação a x, então toda vez que aparecer o y para mim, é constante. Então, vamos lá. Eu vou derivar essa função aqui, que é uma soma. Você já sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar primeiro esse termo, depois eu vou derivar esse. Pois bem, olhando só para cá, para esse termo. Qual é a derivada disso daqui, gente, em relação a x? É 6x, né? O 3, você deixa aqui o 3, só o 2 desce, vai ficar 6x. Você conserva o 3, pronto, fica 6x. Tá, aí mais a derivada desse daqui. Só que lembrando que y é constante, né? Eu vou considerar constante. Então, qual é a derivada disso daqui em relação a x? É zero, porque o y é constante. A derivada da constante é zero. Então, isso aqui zerou e vou ficar só com 6x. E acabou. Só isso, professor. Só isso. Tá? O y é constante, derivei só em relação a x. Agora eu vou derivar. Agora nós vamos derivar aqui o f em relação a y. Então, agora, quem é constante é o x. Então, vamos lá, vamos derivar isso daqui. Qual é a derivada desse em relação a y? É zero, porque isso aqui tudo é constante. Aí, mais, qual é a derivada disso daqui em relação a y? 6y². Pronto. Então, aqui, ó, eu calculei as derivadas parciais. A derivada parcial em relação a x ficou isso daqui, em relação a y ficou isso daqui. Então, para qualquer ponto que eu te der, você já consegue calcular as derivadas parciais, tanto em x quanto em y. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá de boa, né? Ok. Mas eu sei que vocês gostam mais de questões mais emocionantes. A gente vai ver um pouquinho mais emocionante daqui a pouco. Mas vamos fazer a segunda agora. O segundo exercício. Deixa eu até ver qual é, que não apareceu aí. Tá, é esse que vai aparecer na tela para vocês. É a função g de xy agora. A gente vai fazer as derivadas parciais dela. Então, g de xy igual 5x² y² mais xy³ mais 4. Tá, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Eu quero calcular as derivadas parciais da minha função g. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular em relação a x. Então, para mim, o y vai ser constante. Ah, gente, uma outra coisa. Existe uma outra notação. Caso a pessoa eu não gostei dessa notação aqui, eu quero usar uma outra notação. Posso? Pode. Tem outras. Por exemplo, tem essa daqui, o g e um x aqui no índice. Tá? Essa aqui também já significa que você está derivando a função g em relação a x. É uma outra notação que você pode usar. Tá, então vamos derivar em relação a x, essa função. Bom, já que o meu y é constante, então vamos lá. Quando eu for derivar esse primeiro termo aqui, ele vai ser zero? O que vocês acham? Não. Não. Por que não? Porque agora tem o x aqui, gente. Ó. Tem o x. A constante não tá sozinha. Né? Então, ó, por exemplo, quando você derivava isso aqui, 5x² π, você derivava isso daqui. Por mais que tenha a constante, mas isso aqui não vai ser zero, né? Você conserva a constante, deriva só o x². Ok? Então, a mesma coisa aqui. Então, isso aqui não vai ser zero.
Nesse caso, o que você fazia com a constante? Você preservava a constante. Você podia tirar ela da derivada, ficava 5π, e você derivava só aqui a sua função mesmo. Então é isso que eu vou fazer aqui. Bom, já que 5y² é constante, então eu vou preservar a minha constante. Vai ficar 5y². E vou derivar só o x à quarta. Qual é a derivada dele? 4x². Muito bem. 4x². Mas, aqui agora, y² é constante. Mas tem um x aqui, então vou preservar ela. Qual é a derivada de x? É 1, então vai ficar só ele. Y². E aqui, qual é a derivada daqui da constante? Só da constante, né? É 0. Então, essa é a minha derivada em relação a x. Agora, ó, minha derivada em relação a y. Agora, o x que é constante. Então, esse valor aqui... Ah, tá. E faltou multiplicar aqui, né? Para ficar mais bonito. Então, isso aqui vai ficar igual. 4 vezes 5, 20. Então, isso aqui é 20x², y². Aqui tanto faz, quem vem primeiro. Mais y². Tá, agora aqui, derivar em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante, vou preservar, vai ficar 5x². Derivada de y² é quanto? Quanto é a derivada disso aqui? 2y, muito bem, 2y. Aí mais, aí aqui o x é constante, preservo ele. Qual é a derivada de y²? 3y², muito bem. Então vai ficar 3y² e o x aqui que eu preservei. Aqui a derivada desse é 0, vai ficar assim. Agora só vou multiplicar, 5 vezes 2. Vai ficar 10x² y mais 3xy². Então é isso, as derivadas parciais. Agora um detalhe importante. Na minha primeira função que a gente fez aqui, quando eu derivei em relação a x, o y sumiu. Quando eu derivei em relação a y, o x sumiu. Aí você poderia pensar, então, sempre que eu derivar em relação a x, necessariamente o y vai sumir. Não. A gente acabou de fazer aqui. Ó. No segundo exemplo, derivei em relação a x, mas o y continua aparecendo. Derivei em relação a y, o x continua aparecendo. Ou seja, toda vez que você deriva uma função, parcialmente, ou em x ou em y, se for uma função de duas variáveis, ela continua sendo uma função de duas variáveis. Então, na hora que você for, eu quero calcular a minha derivada no ponto tal, na origem, por exemplo, 0, 0. Aí está aqui, ó, você substitui o x pelo 0, o y pelo 0. Não, quero calcular a derivada parcial em relação a y no ponto 1 e 2. Então, no lugar do x você coloca 1, no lugar do y você coloca 2. E assim por diante. Então, você derivou e continuou com uma função de duas variáveis. Próxima função, que a gente vai derivar aqui agora. Exercício 3, calcule agora as derivadas parciais dessa função aí, que é a função h. h de xy é a raiz quadrada. Muito bem, essa daí até que ela é mais legal do que as outras que a gente fez agora. Então, terceiro exercício dessa parte, quero calcular minha função h de xy igual raiz quadrada x² mais y². Muito bem, então vamos lá, a gente vai calcular as derivadas parciais disso aqui. Vou primeiro calcular a minha derivada parcial de h em relação a x, dessa função. Gente, aqui eu tenho raiz disso daqui, né? Então, eu já sei que y para mim é uma constante, já que eu estou derivando em relação a x. Bom, isso daqui, vocês concordam comigo que é uma função composta? Então, eu vou ter que aplicar aqui a regra da cadeia, que você aprendeu lá no cálculo 1. Então, eu vou derivar primeiro aqui, ó, o lado externo. A minha função externa é a função raiz quadrada. Qual é a derivada da raiz quadrada? 1 sobre 2 a raiz quadrada, isso mesmo. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz. E aqui a raiz você coloca tudo que estava antes. Aí agora, como é a regra da cadeia, eu vou multiplicar com a derivada do que está aqui dentro. Com a derivada em relação a x. Então, vamos derivar só o que está aqui dentro. Qual a derivada de x²? 2x. Qual a derivada de y²? É 0, que está sozinho aqui é 0. Então aqui vai ficar 2x
Eu posso simplificar o 2 daqui com 2 daqui. Então, isso aqui vai ser x dividido pela raiz de x² mais y². Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Bom, com a derivada parcial em relação a y, raciocínio é análogo, né? Ou seja, eu vou derivar primeiro a raiz, vai ficar 1 sobre 2 a raiz, exatamente o que está na raiz, vezes a derivada do que está aqui dentro. Só que a derivada agora é em relação a y. Então, quanto é que vai ficar a derivada de x²? 0. E qual é a derivada de y²? 2y. Então, aqui vai ficar 2y. E aí eu simplifico esse 2 com esse 2. Então, a única diferença é que aqui em cima agora é o y. Então, vai ficar y dividido pela raiz. Alguma dúvida nessa questão aqui? Alguma pergunta? Vocês estão satisfeitos com essa questão aqui que a gente acabou de fazer? Tem nenhuma dúvida mesmo? Pense um pouquinho aí. Ó, a gente acabou de colocar os derivados parciais, né? Desta função aqui. Olha, vou perguntar o seguinte para vocês. Essa função aqui, que é a função h, qual é o domínio dela? Reais positivos? O domínio, não a imagem. Qual é o domínio dela? Tem alguma restrição para x e y aqui? Ó, o que está dentro da raiz tinha que ser maior ou igual que 0. Essa seria a restrição. Mas o que está dentro da raiz pode ser negativo? Não. Então eu pergunto de novo, tem alguma restrição para x e y aqui? Não. Então qual é o domínio dela? Todos os reais ou todo o R2. Tá, então o domínio dela é todo o R2, todo o R2. Aí eu calculei as derivadas parciais e deu isso daqui, isso e isso. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm alguma pergunta com relação a isso que a gente fez aqui? Não tem nada intrigando vocês com relação a isso? O domínio dela é todo o R2, todo o R2. E as derivadas parciais deram isso aqui. E qual é a pergunta a ser feita aqui, então? Nada? Não? Se o domínio é todo o R2, quer dizer que, teoricamente, eu posso colocar qualquer ponto aqui na minha função h que vai dar certo, né? Será que o mesmo vale aqui para as derivadas parciais dela? Eu posso colocar qualquer ponto aqui? Não. Tem um ponto que eu não posso colocar. Qual é? 0, 0. A origem, eu não posso usar a origem, usar essas fórmulas que eu acabei de obter para a origem. Porque se eu colocasse a origem aqui, ó, ia dar denominador 0. Isso não pode acontecer. Então, essas derivadas parciais que a gente calculou, elas só valem se o meu ponto não for a origem. Se eu quero calcular a derivada sem ser a origem. Então, vou até escrever aqui, ó. Só servem quando x e y for diferente da origem. Aí você pode calcular as derivadas parciais disso aqui. Ah, eu quero calcular a derivada parcial de x no ponto 2 e 1. Tá, aí joga aqui, ó, x igual a 2, y igual a 1, calcula, acabou. Ah, eu quero calcular a derivada parcial de y no ponto 0 e 1. Vem aqui, ó, no lugar do x coloca 0, no lugar do y coloca 1. Pronto. Agora, outra pergunta para vocês. Vocês já perceberam que eu não posso usar aquelas expressões quando estou na origem. Isso significa que na origem as derivadas parciais não existem? O que vocês acham? Isso significa que na origem as derivadas parciais não existem, já que eu não posso usar essa expressão aqui? O que vocês acham? A resposta é não necessariamente. A única coisa que você pode afirmar é que você não vai poder usar aquelas regras de derivação lá do cálculo 1 para calcular a derivada na origem, para esse caso aqui. Mas não quer dizer que a derivada não exista. Pode ser que ela exista. Como é que você vai descobrir? Porque as regras de derivação você só pode usar quando você já sabe que a função é derivável naquele ponto. Aí você pode usar. Mas tem um método para você calcular a derivada que você pode usar sempre. Sempre. Isso para verificar se é derivável ou não. Qual é esse método? Usando o limite. Então, se você não pode usar a regra de derivação,
mas você quer calcular a derivada em um ponto, você não pode usar a raiz de derivação, uma coisa é certa, limite você pode usar. Então, pode tentar por limite aí que você vai descobrir ou se existe ou se não existe as derivadas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Calcular a derivada parcial no ponto 00. Eu não vou calcular as duas derivadas parciais nesse caso, porque o resultado é o mesmo. Calcular só para uma, o resto você pode fazer em casa, mas é bem parecido mesmo. Então, vamos lá. Então, ó, para x e y igual a 0,0. Como é que a gente faz para calcular as derivadas parciais? Aqui eu não tenho para onde correr, vou ter que usar a definição de limite, já que minhas regras de derivação não permitem eu calcular direto. Então, eu vou calcular aqui a derivada parcial de h. Bora fazer em relação a y, mas em relação a x ia ser a mesma coisa. No ponto 00. Então, como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar o limite aqui de h. Ó, já que eu estou derivando em relação a y, o x vai ficar paradinho. Onde? No zero. Então, o x vai ficar paradinho no zero. E o meu y? O y vai variar. Então, vai ficar 0 mais... Aqui, como eu já estou usando o h para a função, vou usar o t agora. Então, vai ficar assim, 0 em x, paradinho, y vai ficar 0 mais t. Aí, menos h aplicado no ponto, que é 0, 0, dividido pelo parâmetro que eu estou usando, que é o t, quando t tende a 0. Pois bem, lembrando que a minha função é essa daqui, né? h de xy é igual a raiz x² mais y². Então, ó, na hora que eu for calcular esta função aqui, no lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y eu vou colocar 0 mais t, mas 0 mais t é t, é só t. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite. Aí aqui, no lugar do x eu coloco 0, então vai ficar raiz de 0², mais, no lugar do y eu coloco 0 mais t. 0 mais t é o próprio t, então vai ficar t². t². Menos, aqui, gente, quando eu aplico a minha função h na origem 0, 0, aqui eu coloco 0 e 0. Quanto é que dá isso aqui? Dá 0, né? Então, isso aqui é 0. Então, nem vou colocar o menos aqui, porque vai ficar menos 0, e eu estou só com isso daqui. Dividido por t, que tem aqui no meu limite, isso quando t tende a 0. Aí tá, aqui é 0 também, né? Então, vai ficar raiz de t² aqui. Ficar limite da raiz de t² dividido para t, quando t vai para 0. Quanto dá a raiz de t²? Isso é igual a quanto? É igual a t? Não, né? É o quê? É módulo de t. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite do módulo de t sobre t quando t tende a 0. Eu quero saber se esse limite existe. O que eu faço? Estou em cálculo 1, né? Como é que eu faço se o limite existe? Uma das alternativas é olhar os limites laterais. Já que em 0, essa função modular, ela muda, né? Em 0, ela tem aquela transição. Então, eu vou considerar dois limites aqui, que vai ser os laterais. O primeiro limite vai ser o limite quando t tende a 0 pela direita. Se o t tende a 0 pela direita, quer dizer que o t é positivo ou negativo? É positivo. Se o t é positivo, então o módulo de t vai ser igual a t ou menos t? Vai ser igual a t, né? Porque se o meu t é positivo, quer dizer que eu não preciso mudar o sinal dele quando eu coloco o módulo. Se ele é positivo, vai ficar positivo. Então, se é módulo de t positivo, vai ficar só t. T sobre t aqui de baixo. Aí eu simplifico. Isso aqui vai dar 1. Só que outra situação é para o limite quando t tende a 0 pela esquerda. Nesse segundo caso, o meu t é positivo ou negativo? Negativo. Então, se eu tenho o módulo de um número negativo, esse sinal dele tem que mudar, sim ou não? Sim, né? Porque ele tem que ser positivo. Como é que você muda o sinal de um número? Multiplicando por menos 1. Então, nesse caso, ó,
Se o meu t é negativo, então o módulo de t vai ser menos t. Ou seja, eu estou mudando o sinal do t, dividido para t. Simplifico, isso aqui vai ser igual a menos 1. Lembrar disso aqui, você já calcularam isso aqui em cálculo 1. Os limites laterais deram diferente. O que significa isso? Que o limite não existe. Então, se esse limite não existe, quer dizer que essa derivada parcial aqui, ó, ela não existe. No ponto 0, 0, derivada parcial em relação a y não existe. Então, aqui, ó, os limites deram diferentes, logo, a derivada parcial de g não, né? É h. Logo, a derivada parcial de h em relação a y no ponto 0, 0, tá? É importante falar que no ponto 0, 0, ela não existe. Então, para 0, 0 não existe. Quando não for 0, 0, aí tudo bem, existe, você pode calcular usando aquela expressão. O mesmo vale para a derivada parcial em relação a x. É o mesmo, quase o mesmo exercício aqui, você pode fazer na sua casa. Alguma dúvida até aqui? Muito bem, então vamos continuar, ainda temos meia horinha pela frente. Agora, ó, você pode perguntar o seguinte, professor, mas e quando eu tenho 3 variáveis, x, y e z, muda alguma coisa? Não vai mudar quase nada. Então, eu trouxe aqui para vocês, no slide, os limites, né? Como é que eles vão ficar? Tanto derivada parcial em relação a x, y e z. Então, nesse caso aqui, gente, olha só. Se você tem uma função de 3 variáveis, então você vai ter 3 derivadas parciais para calcular. Isso de primeira ordem. Você pode calcular a derivada parcial em relação a x, ou em relação a y, ou em relação a z. Quando você for calcular em relação a x, quer dizer que só a variável x vai variar. E as variáveis y e z, elas vão ficar fixas. Quando você for calcular a derivada parcial em relação a y, quer dizer que só y vai variar. X e z vão ficar fixas, vão ficar paradas. Por último, calcular a derivada parcial em relação a z, quer dizer que só o z vai variar, x e y vão ficar fixos. Aí aqui nesse limite que eu estou mostrando para vocês, você pode reparar ó, que em linguagem de limite, perceba que aqui em relação a x, só o x que soma com h. O y e o z ficam paradinhos, ó, não soma com h. Aqui já no y, só o y que soma com h. E aqui no z, só o z que soma com h. E o resto fica parado. Claro que na prática, o que a gente vai fazer? Eu vou derivar em relação a x. Então, para mim, y e z vão ser constantes. E vou derivar em relação a x. Por exemplo, vamos calcular esses exercícios aí. Só tem 2 exercícios. A gente vai calcular eles agora. Calcular essa função aí, f, que é a função seno. Aí você vai ver que mesmo que você tenha 3 variáveis, mas a dificuldade ela não vai aumentar. Claro que você vai ter que ter uma atenção a mais, mas nada extraordinário. Então vamos lá, vamos calcular as derivadas parciais. Opa, só ajeitar aqui que agora a minha função f depende de x, y e z. Tá, vamos lá, gente. Vamos calcular aqui as derivadas parciais para esta função de 3 variáveis. Então, vou calcular em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Primeiro em relação a x. Eu vou usar logo essa outra notação aqui. Então, estou derivando f em relação a x. Isso aqui vai dar igual. Bom, isso aqui é uma função composta também. Então, eu vou derivar a primeira função seno. Derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x, y, z, vezes a derivada do que está aqui dentro. Qual é a derivada do que está aqui dentro em relação a x? Então, ó, y e z são constantes. Então, quando você for derivar isso daqui, eu vou preservar o y e o z. Vou preservar o y e o z. E vou derivar só o x em relação a x. Dá quanto isso daqui? Dá 1. Então, a minha função é essa. Terminou aqui. Agora, eu vou derivar f em relação a y. Vou usar a regra da cadeia. Vai ficar cosseno de x, y e z. Opa,
aqui eu já coloquei em forma, é tudo vezes mesmo, x, y, z, vezes a derivada que está aqui dentro, só que derivando em relação a y. Então, agora x e z que são constantes. Então, vou preservar x e z. Derivar y em relação a y, que é 1. Então, vai ficar isso daqui. E, por último, vou derivar em relação a z. De novo, vai ficar cosseno de x, y e z. Derivado que está aqui dentro em relação a z, preservo o x e o y. Derivado disso daqui é 1. Então, vai ficar só xy. Então, derivei parcialmente 3 vezes, né? Fiz as 3 derivadas parciais, deu a mesma função? Sim ou não? Não deu a mesma função, não deu a mesma coisa. Ó. Aqui aparece YZ, aqui aparece XZ, aqui aparece XY, então não é a mesma função, é parecida, mas não é. Note também que quando você pega uma função de 3 variáveis e deriva parcialmente, a derivada continua sendo uma função de 3 variáveis também. Você obteve, no caso, essas 3 aqui. Bom, agora vamos fazer o segundo exercício. Vamos só voltar lá para a nossa função. Ela é x, y, z dividido por x mais y mais z. Tá, nesse caso aqui, gente, eu não vou calcular as 3 derivadas parciais, mas elas são parecidas. Então, eu vou calcular só uma derivada parcial, o resto você pode fazer na sua casa. Você percebe que esse assunto ele é muito repetitivo nesse sentido, né? Quando você vai calcular derivadas parciais, muitas vezes elas se parecem. E outra é que, dependendo da função que você tiver, a única, digamos, dificuldade ou barreira com derivada parcial é que às vezes, ela é um pouco trabalhosa. Só isso. Mas, assim, em questão de entendimento, ela é muito mais simples de entender, ou pelo menos de entender como calcula, do que o limite. Porque o limite, quando você para calcular, você percebe que ele tem muitas sutilezas, né? E aí não fica tão fácil assim. Derivada parcial, não tem mistério. O resto é constante, só deriva em relação àquilo lá. E aí você já está acostumado a fazer isso no cálculo 1. Então, para esse daqui, eu vou derivar só em relação a x. Derivada de g em relação a x. Tá, então você percebe, eu tenho uma fração. Então, vou aplicar a derivada do quociente. Vai ficar a derivada do de cima. Quando você deriva esse numerador em relação a x, quanto é que dá? Quanto é que dá esse numerador aqui derivando em relação a x? Vai ficar yz. Né? Aqui você preserva, a derivada disso daqui é 1, então vai ficar yz. Então, a derivada do de cima vezes o de baixo, que é x mais y mais z. A regra do quociente vai ficar menos o de cima sem derivar, x, y, z, vezes a derivada do de baixo. Gente, quanto é a derivada aqui do de baixo em relação a x? Quanto é? Vamos lá, vamos derivar. Quanto é x, derivada de x em relação a x? É 1. Derivada de y em relação a x? 0, porque y é constante. Derivada de z em relação a x? 0 também, porque z é constante. Então, aqui a derivada vai ficar 1. Então, aqui vezes 1. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. X mais y mais z ao quadrado. Já poderia deixar assim? Poderia. Isso aqui já seria a sua derivada. Mas eu vou melhorar, porque olha só. Aqui eu tenho x, y, z, menos, né? Menos x, y, z. E se eu pegasse esse valor e multiplicasse com x, ia ficar x, y, z positivo. Então, vou fazer isso. Eu vou distribuir, mas só com o primeiro termo aqui, ó. Vou multiplicar isso só com esse. O resto eu vou deixar no parênteses. Então, isso aqui vai ficar derivada de g em relação a x vai ser igual yz vezes x. Então, vai ficar x, yz. O resto eu vou deixar dentro do parênteses. Vai ficar yz. Aí, no parênteses, sobrou o y mais o z. E aqui ficou menos x, yz. Tudo isso dividido por x mais y mais z, tudo ao quadrado. Aí, por que eu fiz isso, né? Porque aqui, ó, eu fiquei com x, y, z menos x, y, z. Então, posso simplificar esse com esse. E no final, vai ficar só yz vezes y mais z dividido por
x mais y mais z ao quadrado. Então, essa daqui é minha derivada parcial em relação a x. Aí você pode fazer o resto em casa, né? Mas já adiantando para você, quando você for derivar em relação a x, aqui, quando você... O derivado a x a gente fez agora, né? Quando você for derivar em relação a y, vai ficar aqui xz, x mais z. Quando você derivar em relação a z, vai ficar xy, x mais y. Então, essas vão ser as respostas para essa questão. Alguma dúvida até aqui? Tá, então... Vocês estão gostando mais de limite ou de derivada? Até agora. Limite, né? Limite realmente é mais legal. Acho que a gente podia fazer de novo uma prova só que só de limite agora, ao invés de usar derivada parcial, né? Pois bem, então vamos falar um pouquinho aqui. A gente já começou a falar sobre isso, mas a gente vai se aprofundar mais um pouco na interpretação geométrica aqui da minha derivada parcial. Para isso, eu vou mostrar de novo aquele meu desenho que tinha antes. A nossa função parabológica, essa daqui, ó, x² mais y². E o que a gente faz? A gente estava fixando o x, ou seja, quando você fixa o x, você está fazendo esse corte. Nesse caso, é para x igual a 1. Então, eu faço esse corte nesse paraboloide. A interseção desse plano com o meu paraboloide vai me dar esta curva aqui, ó, este traço, que é uma parábola. E já que me deu uma parábola, eu consigo calcular a derivada parcial como sendo uma derivada do cálculo 1. Só que você já viu no cálculo 1 que as derivadas parciais, elas te dão o quê? O coeficiente angular da reta tangente. Aqui não vai mudar, porque note que da feita que você fixa uma constante, você volta para o cálculo 1. Então, se eu estou considerando, por exemplo, esse pontinho bem aqui, ó, esse ponto P, calcular a derivada parcial para esse ponto, ou seja, para x igual a 1 e para y igual a 1, eu estou calculando o coeficiente angular da reta tangente. Que reta tangente? Essa daqui. Tá? Então, ó, da feita que você faz uma interseção de um plano com uma superfície, você vai ter uma curva. Se você tem uma curva, você pode falar de uma reta tangente. Claro, se a curva ela for derivável. E aí, ó, nesse caso em específico, para esse ponto aqui, eu vou ter uma reta tangente a ele. O coeficiente angular desta reta tangente é a derivada parcial em relação a y, já que o meu x está fixo. Então, a interpretação geométrica aqui para o nosso derivada parcial ainda é a mesma, ou quase a mesma, interpretação lá do cálculo 1. Só que, claro, você tem que entender que aqui no cálculo 2, você não tem uma única curva. Você tem uma superfície, você tem um plano cortando ela, você vai ter uma curva. Para essa curva, você vai ter uma derivada parcial, que é o coeficiente angular da reta tangente. Mas você poderia fazer um outro corte em outra direção, você ia ter uma segunda curva, e para essa segunda curva, você poderia ter uma outra reta tangente. E a derivada parcial seria diferente, que é o que estava acontecendo aqui no quadro. A gente calculava derivadas parciais, x e y, para o mesmo ponto, e elas davam valores diferentes. Quer dizer, então, que as retas tangentes, para aquele mesmo ponto, se você olhar na direção x ou na direção y, elas são retas diferentes. Tá? Mas, assim, fora isso, quando você pega uma curva isolada e calcula a derivada lá, é praticamente a mesma coisa. Então, vamos voltar aqui para o slide. Aqui é só um resumo do que eu falei. Então, se você tem uma função derivável em um ponto, você já sabe que quando você fixa uma das variáveis, você está com o traço daquela superfície, né, no plano y igual a b. Então, a derivada parcial de f em relação a x é o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção, né, nesse ponto específico, né, no ponto A, B e f de AB. Vamos resolver esse exercício aqui. Seja f de xy igual a essa função, determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a 0 e no ponto x igual a 0. Pergunta para vocês aqui sobre essa questão. Nesse caso, quando eu for calcular o coeficiente angular da reta tangente, eu vou usar a derivada parcial em relação a x ou vou usar a derivada parcial em relação a y? O que vocês acham? Eu vou usar a derivada parcial em relação a x ou vou usar a derivada parcial em relação a y? O que vocês acham? Vamos voltar rapidamente aqui para o enunciado. Aí você pode dizer, professor, não sei, porque aqui no enunciado está y igual a 0, x igual a 0. Então,
Qual deles eu vou calcular a derivada parcial? Ó, note que aqui eu estou falando do plano y igual a zero. Se eu estou falando do plano y igual a zero, quer dizer que é o y que está sempre fixo. Tá? O y que vai estar sempre fixo nesse caso. Então, eu vou calcular a minha derivada parcial em relação a x. Então, se o meu plano é y igual a alguma coisa, é porque eu estou derivando, vou derivar em relação a x. Se o meu plano fosse x igual a uma constante, é porque eu teria que derivar em relação a y. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Vamos fazer essa questão. Vou fazer aqui no segundo quadro. Deixa eu colocar a função aqui primeiro. A função f de xy é igual a seno de x mais e elevado a y. Aí eu tenho o plano y igual a zero e eu tenho o ponto x igual a zero. Pronto, vamos fazer essa questão. Bom, como eu já expliquei para vocês, se eu estou no plano y igual a zero, plano significa que é esse plano para y fixo que está cortando a minha função. Então, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x, já que o meu y está fixo e só o x que vai variar. Tá, pessoal? Mas o x não é fixo também? Não, calma. Mas antes de você dizer aqui o valor de x, você primeiro fixou o y no plano. Aí você calcula a derivada parcial e depois que eu vou usar esse valor aqui para x. Então, eu venho e calculo a derivada parcial de f em relação a x. Isso eu vou calcular de uma forma geral primeiro. Então, isso aqui vai ser igual. Vou derivar isso aqui em relação a x. Então, a derivada do seno é cosseno, vou ficar cosseno de x. A derivada desse é zero, porque o meu y é como se fosse constante. Então, a derivada disso aqui é zero. E a derivada parcial aqui é igual ao cosseno de x. Ok? Tá. Mas agora ele quer pro ponto x igual a zero. E o meu y já estava fixo em y igual a zero. Então, isso daqui, ó, isso implica que a derivada parcial no ponto x igual a zero e y igual a zero é cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto aqui, para esse plano, ou seja, para a derivada parcial em relação a x, é 1. Agora, eu vou escrever a equação da reta tangente. Como é que eu escrevo a equação da reta tangente? Você já sabe fazer isso lá do cálculo 1. Então, vem aqui. Escrever. Equação da reta tangente. Lá no cálculo 1, como é que você fazia? Você fazia assim, ó. Você fazia y menos y0 igual ao coeficiente, que era a derivada, no caso, era a derivada de y em relação a x, aplicado no ponto, né, x igual a x0, vezes x menos x0. Não era assim que você fazia? Aí você precisava só de um ponto e você precisava só da derivada naquele ponto. Só isso. Então, te dava uma função, te dava um ponto. Aí você calculava o valor da função naquele ponto, era o y0, está aqui o ponto. Você calculava a derivada da função, jogava no ponto, isso aqui te dava uma constante. Jogava todas essas constantes aqui, isso te dava uma equação da reta tangente. O que vai mudar agora? Olha só, se eu estou no plano y igual a zero, lembra quando você fazia gráfico de função? Aí eu falava assim, olha, faça o esboço, ou seja, o traço do gráfico no plano XZ, por exemplo. O plano XZ era quando y era zero. Depois eu pedi assim, faça o esboço no plano YZ. Aí o que você fazia? Você zerava o x. Então o que você percebe? Toda vez que você fixa, se você fixar o x, por exemplo, então é como se você estivesse no plano YZ. Se você fixa o y, você está no plano x e z. Aqui, quem é primeiramente fixado é o y.
Então, eu estou no plano XZ. Então, aqui no lugar do Y, eu vou colocar Z. No lugar do Y0, eu vou colocar Z0. Como é o plano XZ, aqui continua com X. E quem é essa minha derivada aqui? É a minha derivada parcial. É a minha derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Tá? Então, é basicamente isso. Só que agora eu tenho que substituir os valores, né? Essa derivada parcial aqui eu já tenho. Ela é 1. Então, venho aqui e jogo 1. Aí, vezes... Quem é o meu x0? x0 é 0, nesse caso específico. Então, venho aqui, deixa eu arrumar melhor aqui. Vai ficar 1 vezes x menos 0. E quem é o z0? Na verdade, o z0 é o f, é essa minha função aqui, quando x é 0 e quando y é 0. Vou até ajeitar aqui. Vai ficar assim. Z menos f de 0, 0. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Agora, eu vou substituir isso daqui. Ó. Quem é o f de 0, 0? Basta eu jogar aqui na minha função, x igual a 0 e y igual a 0. Quando x é igual a 0, quanto é o seno de 0? Quanto é e elevado a 0? É 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar z menos 1 igual... Aqui, x menos 0 é x. X vezes 1 é x. E, por último, né, isso significa que a minha reta tangente é a reta z igual a x mais 1. Então, esta reta tangente é a reta tangente para esse ponto aqui, para o ponto 0, 0 e 1, né, já que o f de 0, 0 é 1. Então, nesse ponto, o que está acontecendo? Eu tenho essa função aqui, que é uma superfície. Aí eu faço um corte para y igual a 0. Ou seja, eu tenho um plano lá, y igual a 0, cortando ela. Ela vai me dar uma figura, vai me dar um traço. No ponto 0, 0, que no caso é a origem que eu estou considerando, eu tenho uma reta tangente. Essa reta tangente é essa daqui. Z igual a x mais 1. Que seria uma reta crescente, né? Cortando o eixo z no valor igual a 1. Entenderam, gente? Claro que eu poderia ter feito para y também, né? Como é que eu faria para y nesse caso? Eu derivava parcialmente em relação a y, aqui ficaria z menos 1 ainda, igual a derivada parcial em relação a y, e aqui ficava y menos 0. Aí eu ia ter uma outra equação de reta tangente aqui, só que z em função de y agora, que agora eu estou olhando no plano y, z. Aqui eu estava olhando no plano x, z. Então, isso aqui também pode ficar para exercício aí, para vocês treinarem um pouco dessa parte aí. Bom, a gente só tem 10 minutos, mas ainda dá tempo de finalizar aqui essa nossa aula. Só falta ver uma coisa hoje, que é o vetor gradiente. Tá? Só falta ver isso. Na verdade, hoje eu só vou mostrar a definição dele. Nem em aulas futuras, a gente vai ver uma aplicação dele. Na verdade, o vetor gradiente ele é muito útil para a gente. Tanto para a gente em cálculo, mas também nas engenharias, também na física. Mas hoje eu só vou te dar a definição, porque é uma definição bem simples, na verdade. Então, vamos ver aqui a definição dele. Então, olha só. Se f é uma função de duas variáveis, bom, se f é uma função de duas variáveis, então ela tem quantas derivadas parciais? Isso de primeira ordem. Duas, né? Uma em relação a x e a outra em relação a y. Então, eu posso, se eu quiser, definir um novo vetor onde as coordenadas desse vetor são exatamente as derivadas parciais da minha função. Então, ó, que é o gradiente, eu vou simbolizar ele com essa letra aqui, ó, com esse símbolo, que é o nabla. Tá? Então, aqui é nabla f. Toda vez que você lê aqui nabla f, é gradiente de f. Então, quem vai ser o gradiente de f? Ele vai ser um vetor cujas coordenadas desse vetor são as derivadas parciais da minha função. Basicamente isso. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu vou ter duas derivadas parciais. Então, o meu vetor vai ter duas coordenadas. Se eu tivesse uma função de três variáveis, eu ia ter três derivadas parciais. E aí, o meu vetor gradiente ia ter três coordenadas. E é isso. Isso é basicamente a definição de gradiente. Bora só calcular agora para essas duas funções. E depois disso, a gente encerra a nossa aula. Vamos fazer esses cálculos aí rapidamente.
Você vai ver que a definição em si ela é bem simples, na verdade. Deixa eu fazer aqui no terceiro quadro. Exercício 1. A minha função aí, ó, f de x, y, é a função x² mais y². Pronto, bora fazer isso daqui. Bom, para eu calcular o gradiente de uma função, eu tenho que calcular as derivadas parciais. Esse é o primeiro passo. Então, venho aqui, se é uma função de duas variáveis, eu tenho duas derivadas parciais. Tenho em relação a x e em relação a y. Então, primeiro, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x. Olha, isso aqui é fácil, né? Vou derivar isso aqui em relação a x. Derivada de x² vai ser 2x. Derivada de y² é 0. Então, vai ficar só 2x mesmo. E agora eu derivo em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante. Derivada da constante é 0. E eu vou derivar só isso daqui. Derivada disso é 2y. Agora que eu calculo as derivadas parciais, eu consigo dizer quem é o meu gradiente. Então, o gradiente, ó, nabla, da minha função f é um vetor onde a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x, ou seja, nesse caso é 2x, e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y, que nesse caso é 2y. Então, esse daqui é o meu vetor gradiente. Então, note que o vetor gradiente é uma função vetorial. Agora, o que é interessante é que nas funções vetoriais que a gente estava acostumado, você dava um parâmetro só, o parâmetro t, e ela te dava duas coordenadas, três coordenadas. Agora não, perceba que aqui o meu valor de entrada são duas variáveis, x e y. Então, para cada x e y, ou seja, para cada elemento do R2, eu vou ter um vetor de duas coordenadas. Então, é como se eu tivesse uma aplicação do R2 no R2, nesse caso. Mas são detalhes, né? O importante mesmo é você, pelo menos hoje, entender como é que calcula aqui esse gradiente. Vamos para a última questão. Exercício 2 é a minha função g de xy igual 2x cosseno de x mais 2y. Deixa eu ver se eu acertei. É isso mesmo. Tá, eu vou derivar isso aqui. Nesse caso, eu vou começar derivando em relação a y. Mas tanto faz. Ó, vou derivar primeiro g em relação a y. Quando eu derivar g em relação a y, esse 2x para mim é constante. Então, vou preservar ele. Vou preservar o 2x. Vou ficar aqui 2x. E vou derivar só esse cosseno aqui. Derivado do cosseno, menos seno. Então, vai ficar menos seno. O que está aqui dentro vai continuar. X mais 2y. Aí, vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro em relação a y é quanto? É 2, porque aqui vai ser 0 e aqui vai ficar 2. Então, aqui é 2. E agora, se eu faço multiplicar. Esse menos eu vou colocar aqui na frente. Vai ficar menos. 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar menos 4x seno de x mais 2y. Agora, eu vou derivar em relação a x, essa função. Quando eu derivar em relação a x, eu posso olhar isso aqui como se fosse o produto de duas funções. A função 2x e essa função cosseno. Então, quando eu for derivar em relação a x, eu vou ter que aplicar o quê? A regra do produto. E eu vou derivar essa daqui primeiro. Qual é a derivada desse daqui, gente? 2x é 2. Então, vai ficar 2 vezes o segundo sem derivar. Vai ficar 2 vezes o segundo sem derivar. Cosseno de x mais 2y. Aí, mais o primeiro sem derivar. Aqui, vou colocar 2x. Vezes a derivada do segundo. Derivada desse, a gente já viu. É menos seno de x mais 2y, vezes a derivada do que está aqui dentro. Qual é a derivada do que está aqui dentro agora? Quanto é? 2 de novo? Não, agora é 1, né? Porque eu estou derivando em relação a x. Então, aqui é 0 e aqui é 1. Então, vai ficar só isso daqui mesmo. E agora aqui eu só tenho que ajeitar. Na verdade, a única coisa que eu tenho que ajeitar é que esse menos aqui, ó, com esse mais vai ficar menos. Então, vou ajeitar aqui mesmo já. Vai ficar assim, ó. Aquele menos vai vir aqui para frente, vai ficar menos 2 vezes x vezes o seno.
Pronto. Então, essa é a minha derivada parcial em relação a x. E agora eu vou fazer o gradiente. Então, quem é meu gradiente nesse caso? O gradiente da minha função g vai ser um vetor, onde na primeira coordenada eu vou ter a derivada parcial em relação a x, que é tudo isso daqui, mas é isso mesmo, vou colocar isso aqui, ó, vou repetir. Vai ficar 2 vezes cosseno de x mais 2y menos 2x seno de x mais 2y. Isso tudo é só a primeira coordenada, que é a primeira derivada parcial. A segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y, que é isso daqui. Vai ficar menos 4x seno de x mais 2y. E aqui termina o vetor gradiente para essa função. Alguma dúvida? Nenhuma? Bom, gente, então é isso. Na próxima aula, nós vamos ver derivadas parciais de ordem superior. Nós vamos também ver a regra da cadeia, só que agora a versão do cálculo 2. Então, não faltem. Até segunda-feira a gente vai se reencontrar. E é isso. Bons estudos para vocês. Entreguem a lista, tá? Até amanhã, não esqueçam. Aproveita o feriado de amanhã para fazer a lista todinha, né? Quem ainda não fez, e entregue. Mesmo que seja só pela metade, mas entregue, não deixe de entregar. E é isso. Até mais. Até a próxima aula.